Então vamos começar a nossa aula sobre sentido da vida e projetos. Esse título ele é para discutir o sentido da vida, primordialmente, e depois os projetos. Todos os anos as pessoas fazem projetos que não se cumprem ou realizam projetos que não mudam a vida delas. Então tem coisas erradas nisso, né? Por isso que a gente vai discutir primeiro a questão do sentido da vida. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos termos, falem. Pode falar imediatamente nisso, né? Na hora que tiver a dúvida que eu vou responder, assim, não precisa deixar para depois. Sentido da vida. Primeiro ponto. O que vem a ser sentido da vida? Eu classifico a história do sentido da vida em 3 tipos de história. A história do sentido da vida enquanto uma ideia social. A história das organizações religiosas e instituições em geral que têm o sentido da vida enquanto uma missão, e a história da autorrealização, que é o sentido da vida quanto um propósito básico de autorrealização. Né? Primeiramente, o social. O social é o que se ensinam para as crianças nas escolas. Qual é o sentido da vida para uma criança? Trabalhar, casar e dar condições para ter filhos e dar condições para os filhos de poderem trabalhar e casar e darem condições para os filhos deles e assim sucessivamente. Esse é o sentido da vida. Ou seja, é para onde a vida vai se encaminhar. E é porque é o motivo pelo qual a gente nasceu. Para isso. Por que a gente nasceu para isso? Pergunta para quem criou o negócio, né? Pergunta para o dono da empresa, né? Não pergunta para o professor, né? Não, o professor não tem nada a ver com isso aí. Ele só é um trabalhador, né? E assim a gente vai tendo várias coisas, né, dentro do sentido da vida social. Como o homem deve se portar, como uma mulher deve se portar, tipos de trabalho que são ideais para o homem, tipos de trabalhos que são ideais para a mulher. São coisas que a sociedade coloca na cabeça das pessoas, que são os estereótipos, né, de como tem que se viver, o que tem valor, o que não tem valor. E isso dá sentido para a vida das pessoas. E nisso a gente tem um sistema, que é o sistema social nosso, que ele vai modificando, ele vai moldando as necessidades dos seres humanos. Porque se ela não tem aquilo ali, ela não é plenamente feliz ou ela não é plenamente realizada, né? Então faz parte dela encontrar o sentido da vida dela tentando adquirir aqueles produtos, aquelas coisas, né? Então é uma lógica extremamente social. Ou seja, os outros vão te dizer o motivo pelo qual você vive. O sentido da vida é o motivo pelo qual, é a razão pela qual. Né? Então, qual é o motivo que estamos vivos? Por isso que a descoberta do sentido da vida, ela vai levar a pessoa para a motivação, para a realização daquilo que ela considera que leva para esse caminho. Então, motivo é importante, é uma palavra muito prática. O motivo leva a motivação. Quando a gente tem motivo para fazer alguma coisa, a gente tem motivação. Eu tenho um motivo para fazer uma dieta. Eu quero ter uma vida mais saudável. Aí ela vai ter motivação para deixar de comer coisas que são saborosas. Imediatamente para aprender a ter um paladar que degusta coisas que aparentemente não são saborosas, mas que a longo prazo vão trazer saúde e vão ser saborosas, porque o paladar muda. Né? Então, motivação, motivo pelo qual. Segundo conceito, segunda história do sentido da vida na sociedade. Essa é imbatível. Essa normalmente é indubitável, ninguém questiona ela. Que é a missão. Então eu digo para uma pessoa, você não nasceu para ter filhos. Você nasceu por uma coisa maior. Para uma coisa maior. Entendeu? Chame do que quiser. Isso é missão. E isso tem o caráter profético divino. Então no momento que você diz para uma criança assim, você nasceu para ser um artista. Porque você tem um dom. O que é um dom? É um presente de Deus. Então você foi incumbido de uma missão maior do que as pessoas que nasceram apenas para casar e ter filhos. Você é um artista. Você foi incumbido da missão de propagar a ideia de uma religião, como fizeram os jesuítas, né? E os religiosos no mundo inteiro, né?
de levar aquela ideia para outras pessoas, de levar Deus, de levar o esclarecimento para outras pessoas. Então a vida da pessoa já não ia ser dedicada para o matrimônio comum, ela ia ser dedicada para coisas mais elevadas. Só que o que é questionável isso? É sempre um motivo conveniente para alguém. É quase uma conversa de criança, né? Então você diz para a criança assim, olha aqui, ó, você tem a sua vida, imagina uma criança conversando com a outra, a sua vida, ela tem um motivo muito maior, uma razão muito maior do que apenas ser filho dos seus pais. Todo dia você vai chegar meia hora mais cedo no campinho, vai limpar o campinho, vai colocar a goleira e encher a bola. Né? Mas por que isso? Porque isso vai te aproximar de Deus. Isso vai fazer você ter uma realização. Né? Quem que determina isso? A pessoa que está falando. E por que a pessoa fala isso? Que é conveniente? Ela quer jogar bola e não quer arrumar a goleira? A pessoa cria uma instituição, aquela que ela quer que a instituição cresça no mundo inteiro. Só que ela não vai conseguir fazer isso. Então ela passa essa missão para as outras pessoas. Se ela falar para as pessoas, eu quero que a minha instituição cresça, as pessoas não vão acreditar. Então ela vai ter que fazer o quê? Criar na pessoa uma sensação de pertencer a algo maior. E aí as pessoas vão abrir mão do sentido da vida social e vão para esse sentido da vida messiânico, religioso, institucional, né? Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Quando não é isso, é uma causa, né? Uma causa social. Em nenhum momento eu estou julgando quanto que é válido, quanto que é bom, quanto que é ruim. Eu estou falando do que acontece com as pessoas. Né? De fato, uma causa que faz bem para as pessoas ajuda as pessoas. Mas a questão é, isso pode enganar as pessoas. Então o problema da missão social e o problema da missão, o problema do sentido da vida enquanto missão social e enquanto missão institucional, que são esses dois casos primeiros, eles podem levar a pessoa a sentir que ela conseguiu realizar tudo que ela poderia realizar como ser humano. E às vezes não é aquilo, tem mais coisa. Que ali faz parte. Às vezes a pessoa quer, né? No momento que eu falo do veganismo, eu estou trabalhando para o veganismo, eu estou trabalhando com os animais. Sou funcionário dos animais. Eu estou arrumando o campinho para eles virem jogar bola. Eu quero fazer isso. Tem pessoas que querem trabalhar pelas mulheres, tem pessoas que querem trabalhar pela espiritualidade, mas a questão é, eu estou depositando nisso as esperanças de conseguir encontrar o sentido da minha vida? Esse é o problema. E se a pessoa me fala isso, aí tem a mentira. A mentira na meditação, ela tem dois significados. Vocês lembram qual que é os dois significados? O primeiro significado é ocultar, dissimular ou não falar a verdade, né? Quem é você? Eu sou o Cláudio. Não, você é o Pedro Marcelino. Então é mentira. Esse é o primeiro motivo básico. E o segundo motivo da mentira na meditação? Qual que é a segunda concepção de mentira? É uma fuga, uma negação? A mentira é mentir que se sabe alguma coisa que não se sabe. Então, boa parte dos escritores de livros são mentirosos. Porque eles estão escrevendo sobre coisas que eles não sabem. Eles estão fingindo. Então, quando uma pessoa fala sobre outras vidas, na maioria das vezes ela é mentirosa. Se uma pessoa fala sobre o Nirvana, mentira. Ela não sabe se tem aquilo ali. Ela está fingindo que sabe uma coisa que não sabe. Porque ela não teve aquela experiência. Ela leu em algum lugar aquilo. Entendeu? Então a pessoa diz assim, se você fizer tal coisa, você vai conseguir realizar o seu plano, a sua missão pessoal. Como que ela sabe disso? Como que ela sabe que a pessoa não vai estar mesmo? Como que ela sabe que aquela depressão que a pessoa tem a vida inteira não vai continuar depois que ela fizer tal coisa? Ela não sabe disso, ela está mentindo. Só que ela tem uma autoridade e as pessoas vão acreditar naquela autoridade. A autoridade pode ser um livro, a autoridade pode ser a pessoa em si. Então é mentira. E nada que é baseado na mentira vai fazer bem para as pessoas. Então como que você sabe que a pessoa vai casar e vai ter filho e ela vai ser uma pessoa que vai se sentir realizada, que vai sentir que encontrou o sentido da vida dela, se milhões de pessoas casaram e tiveram os filhos e estão aí com um monte de doença mental e física?
não sabem, então é mentira. Quando os pais fazem isso, quando os professores fazem isso, eles estão mentindo. Eles são mentirosos. Eles estão passando uma ideia que eles não têm certeza. E eles têm uma autoridade nisso. Né? Certo, gente? Até aí? O que vocês acham disso? Polêmica de novo? Márcia Peltier, como é? Que tem o programa lá que tinha de casais lá que fala as coisas. Então, polêmicas das ideias da humanidade. Vocês não querem aparecer na gravação. Eu tô com medo do que eu posso falar, pode ser que seja nada a ver. Isso é previsível. É. Vou falar sério. Não, esse negócio da mentira se torna algo muito mais abrangente, porque se eu parto do princípio de que eu não sei muito sobre a vida, eu sei sobre as coisas que eu estudo, mas ainda assim a gente conversa com as pessoas sobre, né? Então, existem como se fossem mentiras que são aceitas, mais aceitas, e outras não, depende da intenção, não sei. Eu sei sobre o Nirvana e sobre o Bodhisattva? Não. Mas eu tenho conhecimento porque eu li livros e eu posso falar sobre isso. Porque o conceito que a gente está estudando não foi uma coisa que eu criei. Uhum. Vou ser sincera, a partir do momento que você cria uma referência bibliográfica dele. Sim, você é humilde, né? Não é? Eu não sou essa coisa aí, né? Estou dando aula de uma coisa que eu li, que eu aprendi. É uma possibilidade. Tem um risco. Né? Se fosse assim, imagina os pais falarem isso para os filhos, né? Olha, pode ser que o casamento dê certo para ti, pode ser que não dê. Pode ser que você queira ter filhos, pode ser que você não queira. E pode ser que seja um inferno na tua vida depois de ter filhos. Eu penso que, sei lá, o social e a missão não é uma coisa que vem do externo pra você. É alguém te moldando, te dizendo como você deve ser. Qual é o sentido? Alguém te dizendo, né? Ou pela sociedade, ou pelo espiritual, por qualquer coisa. E pela meditação o caminho é o contrário. É de você pra fora, né? Do que você, das suas experiências, de como você passa a agir aí no mundo. E o que eu vejo, né, Flávia, que é ruim, é que esse de fora para dentro, ele vem com um discurso de que aquilo vai ser o suficiente, inclusive, para realizar o que tem de dentro para fora. Ou seja, não há nada mais do que isso para ser realizado. Aquilo ali já vai assumir as suas necessidades, por si só. Que é aí que vem a mentira, né? E a pessoa que absorve isso acaba que é uma crença que limita ela a buscar dentro de si. Porque ela fala, eu só tenho tudo fora, por que eu vou buscar dentro? Exatamente. Então essas são as duas. E a autorrealização, ela é a ideia de que o sentido da vida é a felicidade. Tá? A felicidade dentro da meditação é um dos conceitos mais difíceis da gente definir, mais profundos, mais abrangentes, porque ela está relacionada com a ideia de... Coloquei ali. Real autonomia, autonomia verdadeira, imperturbabilidade e sanidade mental. Então aqui no capítulo, um dos últimos capítulos desse livro, A Mente Meditativa, do Daniel Goleman, ele tem uma parte muito legal. Vocês podem ler, a gente pode tirar cópia para vocês lerem. Só deixa eu ver a página aqui. Muito legal mesmo, que já estou encontrando aqui. Ó, parte 4 do livro, a partir da página 131. O capítulo é A Psicologia da Meditação. Aí ele vai colocando aqui os subtópicos. Abhidhamma, uma psicologia oriental.
a personalidade na psicologia budista, fatores mentais negativos, fatores mentais positivos, tipos de personalidade, saúde mental, meditação, caminho para a saúde mental, Arahat, o Arhat, tipo ideal de personalidade sadia. Até aqui ele explica todos os conceitos, até a página 153. Depois ele vai fazendo um contraste, né, uma comparação, psicologia do Oriente e do Ocidente. Também é legal, né? Mas aí já vai para outras coisas. No livro também, A Arte da Felicidade, do Howard Cutler, ele também compara algumas coisas sobre a psicologia ocidental e a psicologia oriental. Durante o livro inteiro, né? Ele vai comparando as coisas. Essa é uma parte muito boa. A gente vai, em algum momento, trabalhar até o final nas próximas semanas, trabalhar a parte da psicologia da meditação. E esse livro tem uma parte muito boa, né? Então a gente chegou nesse ponto que é, recapitulando, a sociedade vai te dizer qual é o sentido da sua vida. Certo, Flávia? Ela vai te dizer de duas maneiras. Ou isso é casar e ter filhos e ter dinheiro, né? Que envolve os instintos mais básicos de sobrevivência e produção. Ou é uma missão, que é desempenhar alguma coisa para alguém, para uma instituição. Ou criar uma nova instituição, né? No momento que o cristianismo surge, eles não estão mais realizando a missão do judaísmo. É a missão nova que eles estão realizando. E assim vai, né? E hoje tem religiões novas. E elas podem não se chamar de religiões, mas ainda assim mantém esse formato, né? E aquilo ali supostamente vai dar o sentido da vida da pessoa, né? E as pessoas vão comunicar para elas se você nasceu para isso. Essa é a sua missão, essa é o seu dever, esse é o seu propósito, né? A gente vê no Lost com o personagem John, né? Agora o Lost já é antigo, né? 10 anos atrás, mas o John, quem assistiu Lost recentemente, eu e a Desirê, só, né? Duas visualizações no Netflix, eu e a Desirê, né? Vocês lembram quem alguém assistiu Lost? Que era médico, né? O John Locke era o carequinha. Que era careca, que era cadeirante. Que era cadeirante. Lembra que ele tinha uma coisa toda mística, assim, né? Que a Ilha estava falando com ele, né? Então a missão dele estava em algum lugar, né? Como que ele estava levando a vida dele? Não, a vida tinha. É aquilo que a Flávia falou. A vida vai ter um propósito para ti, ela vai ter um sentido. Ela vai um dia tomar conta de ti, né? Que tem a ver com a ideia do destino, né? E a autorrealização o sentido da vida é a felicidade. E a felicidade, para a meditação, é um estado de autonomia verdadeira. Esse é o que a gente tem mais dificuldade de entender, né? Como que a gente descobre isso? Pensando na relação do eu com o outro, que são outros, que são objetos. No que se baseia a nossa vida? De encontrar satisfação nos outros e nos objetos. Então eu trabalho porque eu preciso receber dinheiro para comprar coisas, para pagar as contas. Então a minha satisfação está no dinheiro. Eu tenho um relacionamento porque eu preciso de carinho, preciso de atenção. A minha relação está no outro. Né? Aí vamos pensar as coisas que a gente faz. O que mais? Que coisas que a gente faz? Estudar. Eu estudo porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso compreender a realidade para ser uma pessoa que é vista como uma pessoa sábia. Então aí vai. Sempre os nossos objetivos estão voltados para os outros. Certo? E aí o que acontece? Quando isso é tirado, a gente sofre. Então quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho estudo, quando eu não tenho os outros, quando eu não tenho trabalho, eu sofro. Né? Saúde, né? Saúde é uma coisa externa, né? Quando eu não tenho saúde, que o corpo também é uma coisa aqui, né? O corpo da pessoa.
E todos esses elementos, eles estão no mundo e eles dependem de coisas que a consciência não controla. Porque o mundo, ele é o quê? Impermanente, ele é transitório. E o bem-estar e a felicidade implicaria a ideia da permanência, do controle, do equilíbrio. E aquilo lá muda o tempo todo e ele está fora do controle, a gente não tem controle. Então, se eu tenho comida hoje, pode ser que eu não tenha comida amanhã. Se eu tenho dinheiro hoje, pode ser que eu não tenha dinheiro amanhã. Ou o dinheiro pode me trazer doença, a doença pode me trazer dinheiro, e o dinheiro pode me trazer coisas que vão me levar a problemas, e enfim, é o mundo das pessoas, as séries, as guerras, a história da humanidade, certo? Então isso, para a meditação, não vai trazer felicidade para a pessoa. E isso pode trazer o quê? Satisfação momentânea. Como que é a satisfação momentânea na meditação? Como que a gente chama isso? Prazer. Então eu estou com saúde. Eu tenho prazer com a minha saúde. Eu caminho, eu corro. Mas será que eu vou ter isso para sempre? Não, é óbvio que não. É óbvio que um dia eu vou morrer. Então isso não é permanente. Se não é permanente, não é felicidade. Então não é realmente autonomia verdadeira. Não. Você ainda está dependente. É tipo uma enganação. Tipo, a gente acha que É. Então a autorrealização, ela depende daquilo que o eu tem com ele mesmo. E aí... Você escreveu, tipo, o corpo, por exemplo, né? Pra mim, o corpo é como se fosse o veículo do eu. Então, ele, na verdade, não deveria estar do lado de lá. Mas depois eu entendi. Que, Entendeu? na verdade, pode ser que nem das posições da meditação, que a gente estava conversando. Que eu posso um dia ficar tetraplégica e nem... Perfeito. Assim, E a gente não pode dizer, Flávia, você quis fazer isso. Não foi você que você teve um acidente, você teve uma doença, entendeu? E assim, não vou poder sentar numa asana qualquer e ainda assim eu vou conseguir meditar, que é independente disso, entende? Que nem você falar, o corpo envelhece, que um dia eu não vou conseguir. É. E aonde que se ancora a mente, né? A consciência, o self. Aqui que vai ter a sacada pra gente. No momento presente. E aqui, o mundo, onde é que ele se ancora? No tempo. Sempre que existe mundo, existe tempo. Se não tem tempo, não tem mundo. Acabou. O próprio conceito de impermanência significa o quê? Transformação. Ela envolve continuidade. uma coisa que eu acho complicado é que parece que assim o social e a missão e a autorrealização como se tivessem locais totalmente diferentes. Só que a gente vai ter que, tipo, a gente ainda vai ficar no social, na missão. A gente precisa do emprego, precisa do dinheiro, tem uma instituição família, né? Não pensa nisso. É que nem fazer cocô. A gente todo dia vai fazer cocô. Não é automático. E realmente automático. Só quando a pessoa está com problema. Se uma pessoa dizer assim, eu não vou mais trabalhar, é o mesmo esforço para não fazer mais cocô. Não vai dar problema. Porque é muito natural. Você vai chegar no outro dia e você vai querer comprar pão, não tem dinheiro. Então, assim, quando as pessoas começam com essas ideias, pela meditação, elas estão com problema. Elas estão usando a meditação como máscara. Porque a gente vê muito isso, né? A pessoa agora não quer mais saber do mundo. Não, gente. Parece que é alguma coisa assim. Você não vai conseguir autorrealização através daquilo que foi moldado socialmente. O corpo, ele foi moldado, né? O corpo é social. No sentido externo, né? De ser externo. O corpo não é interno. Então, a gente não... Eu acho que a gente... É que nem assim, você pode já ensinar uma criança já desde cedo a praticar esporte, a comer bem. É só não mostrar para ela que o mundo é distorcido. Então, assim, não precisa ter briga entre a autorrealização e o social. Vai acontecer. A gente vai precisar de dinheiro. A gente não vai mudar o sistema por causa da meditação. Essa autorrealização se torna mais enquanto um estado mental, uma atitude, do que uma realização externa, né? Isso. Então, a autorrealização vai acontecer quando a pessoa sai do tempo
e ela vai em direção ao momento presente. E aquilo que ela quer adquirir tem a ver com esse momento presente, ou ir além da mente. E aí ela descobre que disso existem milhares de coisas. Então existem coisas que acontecem com a pessoa que não estão na linguagem, no tempo. Existem sensações que decorrem disso. Existem ideias que decorrem disso. Existem estados mentais disso. Só que nenhum deles tem uma qualidade que a gente experimenta, porque ele não está no tempo. Então, uma vida invertida, upside down, verdadeira mesmo, invertida, que acontece para as pessoas que se dedicam a isso. E que depois ela não vai ter como trazer para esse mundo através de forma, mas ela vai trazer para esse mundo através de estado. Então, essa é a pessoa que vai ficar feliz com o casamento, se ela quiser, que vai ficar feliz sem casamento, que vai ficar feliz com o filho, que vai ficar sem filho, que vai ficar feliz com dinheiro, que vai ficar feliz sem dinheiro, que vai ficar feliz no Brasil, que vai ficar feliz em outro país, que vai ficar feliz realizando uma missão de uma instituição, que vai ficar feliz não realizando uma missão de uma instituição e sendo um agricultor, por exemplo. Porque o estado que ela encontrou não depende do mundo, depende dela. Certo? Esse é o objetivo da meditação, é fazer com que o sentido da vida se transforme na felicidade. Aí o que é interessante? Que a gente vai tendo princípios, é que nem uma arte, né? Que nem uma arte marcial, tem técnicas, tem princípios. A felicidade não é o prazer, não é o prazer, a gente enxerga que não é o prazer. Mas ela também não é o sofrimento. Porém, buscando o prazer, ela encontra o bem-estar. E o bem-estar é mais próximo da felicidade do que o mal-estar. O equilíbrio é mais próximo da felicidade do que o desequilíbrio, mesmo não sendo felicidade. Porque a felicidade é a ausência de fenômenos, que está muito bem escrito aqui. Isso significa ausência do mundo, extinção do mundo, fim dos fenômenos, nirvana. Pode explicar de novo, não entendi. Exemplo que tem na arte da felicidade. As pessoas que são mais altruístas. O altruísmo é uma das características da pessoa que tem bem-estar. O máximo que consegue se medir é bem-estar. Eles fizeram 2 grupos. Os 2 grupos ficaram numa sala esperando alguma coisa que ia acontecer. Tinha alguma coisa que ia acontecer. Eles estavam esperando. Esse era o teste. Um dos grupos ganhou um livro de piada para ler. E o outro grupo não ganhou nada. Nesse meio termo, surgiam pessoas pedindo ajuda. Que precisavam de passagem para voltar para a cidade, que precisavam de comida. O grupo que estava lendo o livro de piadas teve muito mais disposição para ajudar o problema. Às vezes não tinha dinheiro, mas tentou encontrar a polícia, teve mais disposição. O grupo que estava sério, não. Não teve disposição para ajudar. Não teve. Então, tá vendo? O prazer, o bem-estar não são a felicidade. A pessoa pode se enganar, mas esse equilíbrio dá mais disposição para a pessoa, é mais positivo do que a tristeza, o sofrimento, o ser carrancudo, a rigidez, entendeu? Mas a meditação não seria, essa busca da felicidade não é você se aproximar mais do sofrimento, assim, para conseguir lidar com ele, do que você buscar o prazer? Tá, então assim, existem 2 movimentos na meditação, que é o movimento de relação com a realidade, tá? Fica difícil porque a gente já está envolvendo já muitos conceitos, né? Mas vamos lá, esse é o passo maior, tá? O movimento de relação com a realidade. No nosso relacionamento com a realidade, aqui, o que a gente tem? A gente tem as raízes insalubres. São reações. Então, na nossa relação com o mundo, a gente tem reações. Elas são de 3 ordens.
a reação automática de agarrar aquilo que a gente gosta, de afastar aquilo que a gente não gosta e de ignorar algumas coisas. Isso são reações. Certo? Depois, a gente tem o quê? A nossa mente, ela pode se aplicar no mundo para realizar. Se a pessoa tem algum nível de controle, de consciência, de sabedoria, ela vai se aplicar em realizar, em modelar coisas que ela considera que são positivas. E positivo é aquilo que traz equilíbrio, que traz bem-estar. Felicidade encurta o caminho para a compaixão, né? Se você às vezes não está no estado de felicidade, de bem-estar, você está mais longe de ser compassivo com o outro. Exato. Nesse conceito de felicidade, a gente está distante um pouquinho disso, assim. Teria que trazer uma ordem, né? O que, por exemplo, a compaixão, ela é irmã da felicidade nesse nível de conceitos muito essenciais da consciência, de marcas da consciência. Mas ela vai se manifestar pela bondade, que é no mundo. Entendeu? Que é o que você está falando. Então, assim, para organizar isso, a gente sai do mundo, né? Aceitando o mundo do jeito que ele é. Não porque a gente gosta disso ou não gosta daquilo, porque ele é do jeito que ele é. E quando a gente volta, naturalmente as nossas coisas são positivas. Então, pela felicidade, naturalmente vem a bondade, naturalmente vem o desejo de ajudar, naturalmente vem a felicidade com a satisfação do outro. Entendeu? Então, a saída é a saída de todo tipo de fenômeno. E a volta, o retorno, é positivo. Se o retorno é positivo, a gente sabe que é por meio do positivo que a gente pode alcançar isso. Que é o caminho inverso. É uma mão de via dupla. Aquilo vem de lá, então se eu for para lá, eu posso chegar naquilo. Qual que é o problema? É confundir o prazer e a positividade com a felicidade. E aí a pessoa fica na superficialidade. Né? Alguém pode se tornar feliz pela causa vegana? Não. Alguém pode se tornar feliz pela paz mundial e o fim das guerras? Não. Só que uma pessoa que encontrou a felicidade no sentido da meditação, naturalmente vai se atrair pelo veganismo e naturalmente vai se atrair pelo fim das guerras no mundo. Entendeu? Por isso que o mundo, ele vai se encontrar ou na missão ou no social. Aí vamos lá, tem outro conceito importante aqui que é a sanidade mental. A sanidade mental são as coisas que a gente precisa curar para a gente chegar num equilíbrio que vai nos aproximar daqui. Porque para a gente se manter nessa ausência de tempo, a gente vai ter que ter coisas, o nosso corpo, o mundo, ele vai ter que permitir isso. E o nosso corpo e a nossa mente são isso, né? A mente também faz parte do corpo. E aí o que é isso? De certa maneira é uma superação dos desequilíbrios ou dos fatores mentais negativos. Então, no livro do Daniel Goleman, como eu falei antes, A Mente Meditativa, ele traz isso a partir da psicologia do Oriente, psicologia budista, e aqui eu tenho a minha maneira de trabalhar com esses conceitos, que eu divido eles em 3 grupos. São 3 grupos de perturbações mentais, de doenças mentais, que são coisas que nos tiram do equilíbrio. Por que eu faço essa classificação? Pelo simples motivo de que uma pessoa pode, na meditação, achar que ela não tem o que trabalhar na meditação. Ela não tem nada de negativo. O que vai marcar isso? Que ela vai atrás só daquilo que é supostamente elevado, o espiritual. Né? Então, eu quero saber das minhas outras vidas, eu quero saber do Ti, do prana, das energias. Tá? Isso é uma fuga.
Porque as pessoas precisam trabalhar coisas que não foram trabalhadas ainda. E se ela deixar isso para trás, ela não vai conseguir usar bem essas possibilidades elevadas. Tá? E aí a gente vai ter 3 tipos de problemas. Os problemas cognitivos, os problemas afetivos e os problemas éticos. Os exemplos mais comuns na meditação que fazem as pessoas buscar as doenças hoje que são muito comuns. Depressão, ansiedade. A ordem disso é afetiva, é um sentimento, é emoção, é humor. Né? Uma pessoa com depressão e ansiedade, ela vai conseguir se ancorar no momento presente? Não mesmo. Então, por isso que é uma perturbação que precisa ser curada. Precisa ser trabalhada, precisa ser superada, precisa ser... A pessoa vai precisar se relacionar com ela de uma maneira sadia. Depois, cognitivos. Quatro básicos: falta de concentração, falta de compreensão, falta de memória, falta de raciocínio lógico. São problemas cognitivos. Às vezes a pessoa acha, eu estou muito bem, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, sou uma pessoa saudável, e nada. Não tem concentração, não tem foco em nada. Entendeu? Não compreende nada, distorce tudo, não entende nada. Essa aqui, gente, é a faculdade mais desenvolvida hoje em dia, principalmente para os mais jovens, porque fazem curso superior, estuda. Já tem um mínimo disso. Uma pessoa muito simples, às vezes, não tem o mínimo disso. Às vezes a gente pensa em, como é que vai aprender a meditação se não consegue compreender? Você explica essas coisas, a pessoa não consegue compreender. Né? Então é difícil, ela vai aprender outras coisas, ela vai aprender outros fundamentos da meditação. Os fundamentos intelectuais ela não vai conseguir acessar, porque falta compreensão. E essa falta de compreensão é uma coisa que vai perturbar a mente dela. Ela vai sofrer com isso para se ancorar no momento presente. Né? Porque como é que ela vai se ancorar se ela não sabe por que ela está fazendo aquilo? Que é a questão da religião, né? Você precisa não pensar em nada. Pensei ontem em borboleta. Tinha umas borboletas na janela, qual que é o problema disso? Nada a ver. Enquanto eu rezo, eu penso em outras coisas, porque eu vou ficar sem fazer nada, já estou cansado. Eu sei que é bom, né? Que é meditação, é budista, mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa não tem compreensão do que ela está fazendo. As religiões tudo são assim, a pessoa faz coisas sem compreender. Tá? E existem as doenças mentais de ordem ética. Então, uma pessoa que fez direito, um advogado, ele pode ser muito inteligente, cognitivamente, ter muita compreensão, se comunicar muito bem, né? Pode ter um autocontrole e não expressar sentimento e ser doente mental, segundo a meditação. Porque ele mente, ele manipula, ele explora, ele controla, ele dissimula o tempo todo. Então o caso dele às vezes pode ser pior do que uma pessoa que não consegue levantar da cama porque tem depressão. Então a gravidade da doença dele pode ser pior. E isso a gente não pensa. Um médico, um advogado, um engenheiro, ele não vai tomar remédio para isso aqui. Que remédio que ele vai pedir na farmácia? Entendeu? Então é aí que a meditação entra. Que ela ajuda a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa olha lá para o momento presente e fica muito abstrato, né? Então ser feliz é estar no momento presente. Eu sou feliz. Ser feliz é você trabalhar nessas questões.
Porque sem elas você não vai se manter com lucidez no momento presente. A lista é bem grande de cada uma delas, a gente pode ir muito longe nelas, né? A falta de linguagem, né? Comunicação, capacidade de comunicação. A falta de organização. Afetivos, a raiva, o rancor, o medo, o ciúme. Tudo são doenças. A inveja, né? O desejo, tudo são doenças. Então, o caminho da autorrealização é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o caminho que leva para o sentido da vida. O sentido da vida é a felicidade. A felicidade é a autonomia verdadeira, a imperturbabilidade e a sanidade mental, ancorada no momento presente. Para isso acontecer com a pessoa, ela tem que se retirar do tempo, do mundo. Ela não pode estar ancorada no mundo e no tempo. Só que o que vai impedir ela? As suas perturbações mentais. A mente não vai deixar ela fazer isso. Então, ela vai precisar curar essa mente de doenças. E existem 3 ordens de doenças. As doenças cognitivas, as doenças afetivas e as doenças éticas. Mente, na meditação, envolve pensamento e emoção. Não só os pensamentos. E aí a gente listou para as doenças mentais: falta de capacidade de comunicação, falta de organização, falta de memória, falta de raciocínio lógico, falta de concentração, falta de compreensão. Para as doenças afetivas: a raiva, o rancor, o medo, o ciúme, a depressão, a ansiedade, a inveja, o desejo, a euforia. E a ética? A mentira, a manipulação, a exploração, o controle, a dissimulação, a vingança, o roubo, a arrogância, todas doenças graves. Infelizmente não tem medicamento, né? Se tivesse, a gente estaria muito mal. Imagina um medicamento para cada um. Tarja preta. Eu não estaria dando curso. Um dos problemas também é que a gente confunde algumas dessas coisas com aspectos tipo de personalidade. Não sei se chega a puxar assim. Não, a personalidade é isso. É um conjunto de doenças mentais. Resolveu. Aí sim. É que a pessoa fala, eu sou, sabe, tipo, quando você fala arrogância, a gente acha que uma pessoa, ela é É que nem assim. fazer um sorvete, né? A pessoa vai lá no balcão, eu quero um de baunilha, eu quero um de morango, eu quero um de chocolate. Eu não, eu quero um de flocos com bastante cobertura. Cada um faz do seu jeito. O mundo, da maneira que a gente vive, ele é um mundo feito de perturbações mentais. Então, viver no mundo é manifestar essa loucura com as suas cores e matizes específicas de cada pessoa. Isso é personalidade. A personalidade que nasce da ausência do tempo, da meditação, da felicidade, ela não tem essas características de tentativa de permanência, tentativa de controle e tentativa de continuidade. São as 3 marcas que a gente vai ter no mundo. O mundo não é permanente. O mundo não é uma coisa que a gente pode ter controle. E no mundo a gente não consegue ver continuidade nas coisas.
Tudo muda o tempo todo, o corpo muda, as coisas mudam, né? O que a nossa mente faz? Ela quer que a gente tenha no mundo permanência. Eu quero me manter empregado a minha vida inteira, eu quero me manter com a vida inteira com dinheiro. Eu quero ter controle, eu sei o que me leva ao dinheiro, eu vou fazer coisas que me levam a ter dinheiro. E leva a continuidade, eu vou guardar tanto dinheiro para que eu nunca fique sem dinheiro. E isso vai fazer o quê? A pessoa sofrer. Isso é sofrimento. E assim com relação ao sexo, assim com relação a todo tipo de prazer. A relação a partir do momento presente é o quê? Eu preciso de dinheiro, mas eu sei que o dinheiro muda. E eu vou viver a partir dessas mudanças. Vou me adaptar a essas mudanças. Eu sei que eu não tenho controle com isso, então vamos ver como é o plano B, incluindo eu voltar a ser o homem das cavernas e viver embaixo de um pé de coco e de plantar milho. Milho é bom, né? Como que é continuidade? Eu sei que as coisas mudam, eu não sei que o que eu estou fazendo hoje. Eu trabalho com a máquina de escrever, daqui a pouco tem o computador e eu preciso aprender a usar o computador. Ok, agora o meu trabalho não existe mais porque existe o iPad, o iPhone e todos os touchscreen. Mas o que tem nisso? Entendeu? Então é viver a partir disso. Eu sei que eu preciso dessas coisas, mas não é isso que vai me gerar a minha felicidade. Isso vai fazer o quê? Que eu seja um passarinho. A minha metáfora é um passarinho. O passarinho e a árvore são dois professores que eu tenho, que eles ficam com a árvore aqui na frente, o passarinho no poste. Né? O que eles fazem? Todos os dias a árvore é a árvore. Fica ali, né? Né? Vocês olham para a janela, tá assim, a árvore, sendo ela mesma. E o passarinho, o que ele faz? Ele fica no poste e fica cantando. Sobe, voa, canta. Por que ele faz isso? Não tem porquê. Porque ele está manifestando o seu potencial de passarinho e ela manifesta o seu potencial de árvore. Então, o ser humano que alcançou a realização, ele vai fazer o quê? Aquilo que é da natureza dele. Se ele gosta de dançar, ele vai dançar. Se ele gosta de fazer conta, ele vai fazer conta. Se ele gosta de construir coisa, ele vai construir coisa. Baseado na ausência dessas perturbações. Olha que maravilha. Marceneiro, vai ser um baita marceneiro. Que não vai ter ansiedade, que não vai ter depressão, que não vai tentar explorar as pessoas, manipular as pessoas, que vai conseguir fazer as coisas com uma boa comunicação, com uma boa organização. Entendeu? É simples. O objetivo da meditação é simples. Então é o elefante ser o elefante, o passarinho ser o passarinho, a árvore ser a árvore. No mundo que a gente está hoje, às vezes as pessoas não se realizam porque elas não conseguem se visualizar. Porque não há tempo, não há espaço para elas se visualizarem. Porque não há parada. Então a meditação já começa com rompimento nisso. Certo, gente? Estou quase terminando a primeira parte. Perguntas? Agora vocês podem falar sobre essas questões que eu falei, assim. Acabou com a humanidade, Zé? Acabou com a humanidade. O quê? As doenças. Ninguém vai sair fora agora. Quando você falou realmente que a gente vive... Como é que eu posso dizer? Tipo, a sociedade é isso, tipo... A gente é expor as doenças. É expor essas doenças o tempo todo, 24 horas por dia. Não tem cura, então, tipo, o que vai fazer contra isso? É aquele caminho não, da felicidade. Mas é isso, caminho tipo... longo. Você... Não necessariamente. É que isso aqui é engraçado, porque que nem dentro da meditação, acho que cada um vai ter seu tempo. E muitas vezes quando alguém fala da meditação, fala, nossa, mas eu tenho que meditar 30 anos, 40 anos para um dia ser feliz. E às vezes não necessariamente, o caminho... Principalmente pode ser, sei lá, mês que vem. Mas uma coisa também é legal pensar, né? Não, a pessoa fala assim, Flávia, eu preciso meditar 30 anos. Então tu fala pra ela assim, fulano,
Eu vou fazer uma anotação no meu quarto, né, de hoje. Hoje é 2019. 2029, 2049, tá? Não medite. Daqui a 30 anos você vai estar fazendo coisas inúteis. E a sua vida vai ser uma M. Tá? Você pode continuar fazendo coisas e daqui a 30 anos ter uma vida menos ruim. Então tá nas tuas mãos. É igual a pessoa com dinheiro, né? Todo mundo tem dinheiro. Ela não quer fazer nada com o dinheiro, não quer pensar no dinheiro, ela vai continuar tendo dinheiro. Só que vai ter muito menos do que aquele que pensa e que se organiza. Porque os 30 anos vão passar para todo mundo. A questão é como ela vai fazer esses 30 anos passar, né? Eu sei que tem isso que você está falando, né? Que a velocidade é diferente, né? Mas tem um ponto que já passou muitos 10 anos na vida de muitas pessoas e nada foi feito. E aí você apresenta uma coisa que vai durar mais de 10 anos e ela não quer fazer nada. Mas aí você tem uma contradição, porque, obviamente, como somos os seres humanos com essas perturbações mentais, a gente já tem tudo isso, como pedir para alguém que não se organiza, que não se comunica, que não tem memória, não... Enfim, se organizar dessa maneira uma pessoa que tem todas as doenças? Para começar a meditar, entendeu? Vocês conhecem alguém que tem todas as doenças? Não precisa nem ter todas. Não precisa nem ter todas, Quem mas... que não tem todas? Tipo, Mas entende? concentração, cheque. Mas e aí, como ela vai poder fazer isso para se organizar, para meditar? Enfim, e outra coisa... Tendo essa como sua única opção para poder alcançar a felicidade, a pessoa prefere se dar um tiro na própria cabeça, porque o que ela vai fazer? Entendeu? Como fazer isso, entende? Tá, vamos tornar a meditação mais leve, tá? Meditação Como uma possibilidade. é uma coisa muito tranquila, gente. É uma coisa muito tranquila. Você estava me perguntando ontem como é que eu faço meditação, é uma coisa muito tranquila. Mas é a melhor coisa que eu faço no meu dia. Não é algo que a gente vê constantemente o resultado, entendeu? Então a pessoa precisa de algo para se manter naquilo também, né? Tá, vamos lá. Por que a pessoa sai disso e decide fazer meditação? Eu me admiro. Eu não sei. Eu fico admirado. Por que algumas pessoas se dispõem a fazer isso? A gente não sabe, não, as causas. Por quanto que a pessoa reúne forças para ter força para fazer isso? Porque uma reunião de forças não é uma capacidade. Exatamente. Uma hora você enche o saco de tudo isso, continua tendo tudo isso de assim, ok, onde que eu tenho, qual que é o caminho que me leva para isso? É o Lexotan? Chegou no limite. Né? É a clínica psiquiátrica? É a psicoterapia? É o quê? A meditação. Vamos ver essa meditação, não aguento mais isso. E reúne forças para fazer aquilo. Mesmo tendo ainda essas coisas. Então é louvável, gente, é louvável. Quando a pessoa já está perto da morte, por exemplo, eu tô com câncer e daí então vou fazer meditação, né, pra melhorar. Agora já sei que vocês vieram na aula, né, gente? Já abriu o jogo, né? Entendeu? É um negócio bem extremo, assim, para que ela decida, não, vou fazer meditação para melhorar, né? A questão que eu falo é isso, né? Como uma pessoa com essas condições mentais, que obviamente todo mundo tem, pode tomar uma decisão tão importante e realmente seguir adiante com isso e ver a importância disso, entendeu? Aí eu vou falar também de novo. Agora é importante a gente dar o primeiro plot twist da nossa apresentação. A pessoa não vai fazer a meditação para chegar na felicidade. A pessoa vai fazer a meditação para chegar na saúde mental básica e no bem-estar e qualidade de vida. Por isso que é preciso trabalhar hoje com a base da meditação, com o Qigong, que na psicologia vem sendo trabalhado com a forma de mindfulness, que na meditação, enfim, é meditação para leigos, é o Qigong. Desenvolvimento básico para você exercer a sua vida, para você encontrar alguma coisa que faz sentido. Se isso progredir, aí a pessoa vai querer a autorrealização, naturalmente. Se não progredir, pode ser que não, que é isso mesmo. Porque talvez no primeiro momento, né, a pessoa que tem várias doenças mentais, né, no geral, ela está num nível de sofrimento mental constante. E às vezes o querer se livrar do sofrimento é um primeiro passo para entrar em contato com a meditação. Pode ser pelo médico. Então tem uma coisinha aqui no meio, que é o bem-estar. De novo falando dele, né? E saúde. Então aqui, o primeiro objetivo dela é o bem-estar e a saúde. Mas se a pessoa está estudando a meditação, se ela está lendo um livro sobre meditação, né, é que nem a pessoa que vai na escola, ela vai saber de coisas que os outros não sabem. Então vocês sabem disso. O objetivo da meditação não é isso.
Ele é maior. Mas isso faz parte. Né? É interessante que isso tira também um pouco essa ideia que você falou, né? Que a meditação a gente vai ter que pegar, aprender a sentar, aprender a respirar, né? Ter mais concentração, mas no fim das contas é quando você decide que não vou mentir pra essa pessoa agora, que você não tá me ajudando. Boa, exatamente. Então a ética é uma coisa muito séria, nossa relação com o outro, né? Então quando a gente abre mão da nossa mentira, da nossa manipulação, da nossa exploração, a gente está meditando. Essa é a prática. Esse é o resultado que o Desiree estava falando. É o resultado da meditação visível. E pode ser uma prática para te ajudar a ancorar a sua mente. Às vezes eu penso na minha meditação, eu não tô avançando, minha respiração não tá boa. Mas assim, se eu tomo uma decisão diferente do que eu tomaria do piloto automático na minha vida, eu acho que isso já é uma coisa interessante, assim, né? Uhum. Então hoje eu vou decidir, tipo, uma coisa pequena, tipo, falar pra aquela pessoa que eu não aguento mais assim, ou vou deixar, tipo, meu filho sair de casa hoje. Vou perdoar a pessoa que bateu no meu carro. Né? Hoje eu vou decidir fazer conversar exercício. com a faxineira, olhando no olho dela, deixar de ser arrogante. Né? Mas para isso precisa ter outro item anterior, que é a autopercepção, né? Então o bem-estar ali do Qigong da meditação tem que levar a isso. Assim, a pessoa se perceber, a pessoa ter pilares para ela trabalhar do que é saudável, do que é não saudável, tem que ser muito visível para ela. Isso é saudável e isso não é saudável. Discernimento, no caso. Porque ela por si só não vai produzir isso. Então diz assim, senta aí na sala e fica. Não, ela tem que ver. De certa maneira, isso, como vocês estão vendo, é um Qigong. Está sendo apresentado para vocês coisas. Vocês não estão agora fazendo uma meditação para chegar nessa conclusão. Vocês poderiam chegar nessa conclusão? Claro. Se vocês estivessem meditando há tempo, vocês chegariam nisso? Claro. Vocês chegariam. Por si só. Mas está sendo apresentado. Modelos, maneiras. Né? E de certa maneira, gente, quando a gente tem um entendimento de que precisamos nos ancorar no momento presente, respirar e tentar viver melhor o que a gente está vivendo, a gente vai fazer o quê? Agora deixa eu desenhar minha vida para que ela possa promover isso. Chegamos na segunda parte. Né? Posso ser feliz? Quero ser feliz. Ok, eu tenho ainda os problemas. Mas eu já tenho maneiras de melhorar isso. E agora, como que eu desenho a minha vida? Como que se trabalha com os planos? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Primeiro, pensando no que constitui a sua vida. Aqui eu trouxe um modelo de constituição de vida de quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Me digam se essas 5 partes satisfazem o modelo de constituição de vida de vocês. Na minha vida eu tenho uma área pessoal, que é as questões minhas comigo mesmo. Eu tenho uma questão familiar, que envolve a minha relação com os outros, que convivem comigo. Isso inclui meus amigos, isso inclui minha família sanguínea, isso inclui para mim os relacionamentos afetivos. É o meu significado, entendeu? A minha área profissional, tudo aquilo que eu faço no mundo é profissional. Eu posso não ganhar dinheiro dando aula de veganismo, mas eu faço aquilo que eu me dedico àquilo. Eu quero ajudar as pessoas a melhorar naquilo, já está no meu nível profissional. Os estudos, aquilo que eu estou tentando me formar, que eu quero aprender, a língua, a faculdade, as competências que a gente quer ter e as finanças. O dinheiro para a gente fazer essas coisas. Então a minha vida empresa, ela tem essas áreas aí, esses setores básicos. A vida empresa de vocês, ela tem isso dá conta dela ou vocês têm outros além desses? Seria um plano para cada um, é tipo isso. Isso, eles têm que ter os planos separados. Às vezes você tem um plano super bom pessoal a vida inteira e o dinheiro para realizar isso. Entendeu? Profissional financeiro não seria o mesmo? Que nem eu falei, eu não ganho dinheiro com o veganismo. Veganismo seria o profissional? Para mim é profissional, eu faço aquilo profissionalmente, eu me dedico profissionalmente àquilo, mesmo sem ganhar dinheiro. Então profissional não necessariamente precisa ganhar dinheiro. Se vocês quiserem diferenciar, pode colocar projeto pessoal, projetos, se quiser, né? Projeto.
projeto voluntário, entendeu? Eu coloco tudo no profissional, mas é a maneira como eu organizo a minha cabeça, né? Porque o profissional, para mim, é aquilo que eu dedico bastante energia igualmente. Eu não gosto de criar subdivisões. Às vezes você tem alguma área que, por você precisar trabalhar, por exemplo, eu pensei numa área social, por exemplo, e que tem, tipo, certas dificuldades para trabalhar o social, assim, eles precisam... Tipo, Legal, aí é uma intersecção do pessoal e do familiar. aí tem a ver, só que como precisa de mais importância, eu pensei em criar Pode uma área botar. Legal. Área social, tá? Vou colocar aqui para constar na nossa... Se a pessoa quiser, ela pode criar uma intersecção. E aqui, né, Desirê? O projetos. Se ela quiser criar uma intersecção. O que mais, gente? Saúde pode ser também? Se a pessoa tem alguma questão específica. Saúde, pode estar dentro do pessoal, vou botar aqui saúde. Aí, como que se começa o planejamento de vida? Invertido. Isso tudo é invertido. Começa como? Você começa a pensar no longo prazo. Quando você quer pensar numa empresa, onde essa empresa quer chegar? Aí você vai ter uma volta para ver se você tem coisas hoje que vão te levar a isso. Então o que eu faço assim, se vocês fecharem os olhos e pensar em cada uma dessas áreas e pensar assim, como que eu gostaria de estar no futuro, no fim da minha vida? Eu penso no fim da minha vida, eu gosto desse termo. Porque o fim da minha vida pode ser os últimos 30, 40 anos da minha vida. No fim da vida minha, como que eu gostaria que tivesse a minha saúde? Como que eu gostaria que tivesse a minha vida comigo mesmo? Como seria o ideal da minha vida com os outros? Da minha vida com a minha família? Da minha vida profissional? Dos meus projetos, quais projetos que eu gostaria de ter realizado, que eles estariam presentes na minha vida, né? Estudos, o que eu estaria estudando, o que eu teria de interesse financeiro, quanto de dinheiro eu precisaria para isso, aonde que eu gostaria de estar morando, pode ser no familiar também. Pense naquele futuro ideal, assim mesmo. E aí vocês começam a brincadeira. Depois a gente vai para onde? Para o curto prazo. E depois para o médio prazo. Por último. Porque o médio prazo que é difícil, porque é o que vai ligar os dois, né? Se você errou no médio, né? E aí depois o médio faz você voltar pro curto. Porque às vezes você calculou mal o curto. Precisa bem do médio. Tá? E aí a primeira reflexão, ela é uma reflexão que eu faço no caderno, vou mostrar meu caderno para vocês. E a segunda, ela pode ser feita no computador, que ela pode ser assim, ó. Esses planos, eles podem ter de 3 a 7 para cada uma dessas áreas. 3 pessoal, 3 familiar, 3, 3, 7, 7. Tá? Aqui ele pode ter 1 a 3. E aqui 2 a 5. Estou fazendo uma escadinha para cada um deles. Certo? Então vamos começar agora com a atividade prática. A gente vai pegar o nosso caderno e a gente vai trabalhar hoje só no nosso plano de longo prazo. Pensando a nossa vida com felicidade, a nossa vida ideal. Aonde que a gente gostaria de terminar a nossa vida? Pensa em todos os detalhes e depois vai acrescentando os detalhes ali. Para pensar primeiro no longo prazo. Certo? Até a gente chegar nas outras aulas, fazer no computador e colocar subitens para cada um deles. Então, eu quero morar em outro local. Terminar minha vida na Austrália. Tem algum tipo Com de, subitens. sei lá, tabela ou algum esquema assim que dê pra montar? Tem. Eu tava fazendo isso, né? No computador. E você, tipo... Eu vou passar o template para vocês. Vocês podem alterar. Não, pra fazer a mão mesmo, né? Para fazer a mão? A mão eu fiz assim, ó. Peraí, vou fazer a mão aqui. Se você queria, tipo, fazer uma revisão anual disso daí, pois esse ano não aconteceram certas coisas. Então, o plano a curto prazo foi ter que adiar mais um ano. Isso aí, ó.
dá mal. Muito bom. Joinha, não dá pra ver que é uma mão. Aí, depois no final, eu vou ficar... Não. Eu vou falar, Cecília, sobre isso, né? Sobre manutenção disso, tá? O ideal é que os nossos feriados, os nossos fins de semana, os nossos finais de anos fossem pra gente olhar pra essas coisas. Pra gente olhar pra nossa vida, né? Em algum momento. Ou façam a lápis, né? Porque depois pode apagar. Ou como é que eu faço? Eu coloco pessoal, os itens. Familiar, os itens. Profissional. Entendeu? Depois vou indo. Curto prazo. Médio prazo. Longo prazo. E aí você vai, tipo, fazendo, tipo, checando assim, conforme você vai fazendo? Ao longo do ano eu vou riscando, né? Tem um aplicativo que chama Mapa Mental. Dá pra fazer isso também. Tá bem legal. Dá? Vamos lá, vamos fazer então, gente?